Alô você, como prometido, cá estamos mais uma vez nesse lugar aprazível, um dia de sol de inverno, está indo embora aí a nossa frente fria. Como prometido então, nós estamos fazendo aqui uma continuação do vídeo da semana passada que eu perguntei, né, se a direita brasileira é só cloroquina. Houve bons comentários, mas ninguém conseguiu responder a pergunta fundamental, que se não é cloroquina é o quê? Mas a direita do governo, né? Porque existe uma direita fora do governo. E a direita do governo tem dito, inclusive, agora que o negócio é vacina. Eles se apegaram à vacina de tal modo que até se envolveram aí, se lambuzaram, né, as estruturas do governo, do Ministério da Saúde, num escândalo, né, da Covaxin. O engraçado é que aí foi todo mundo para cima disso, a CPI, etc. Todo mundo esqueceu do escândalo da cloroquina, né? Porque comprou um monte, defendeu até 15 dias atrás a compra, pararam de defender, quer dizer que não era tão defensável assim. O que você acha, hein? O que você pensa a respeito? Você tem acompanhado? Eu soube de um cara aí, meu, interessante, né? Um irmão do amigo meu que está acompanhando até a TV Senado para ver a CPI. Não é um intelectual, não é um professor, não é um cara de política, mas ele está estarrecido com o que ele está descobrindo sobre o governo do Brasil, que ele inclusive ajudou a eleger. Ele confessa, admite isso, que se enganou. E você, hein? O que você acha? Pois é, bom, a gente, como prometido, ia fazer uma sequência de vídeos, né? Eu falei lá há 2 vídeos atrás que eu ia fazer uma sequência de vídeo para falar melhor sobre essa questão da política. Vamos terminar aqui esse processo. Aí depois a gente vai voltar a outros assuntos, até política, por que não? Mas o caso aqui é o seguinte, para a gente guiar a sua reflexão, sua também, a sua, eu proponho, né, a galera começar a ver ali duas matérias que eu postei nas minhas, no Instagram. Né? No Instagram lá do Prof. Xandão na Educação, eu coloquei a matéria do Deutsche Welle, DW Brasil. Eu andei comentando, né, também postei uma chamada deles no Caverna, no nosso Instagram aqui do canal, Caverna do Xandão. E que fala que a corrupção está nas ruas. Então o tema é corrupção e impeachment. Né? Veio esse tema nas passeatas aí dessa semana. Está todo mundo comentando, né? Uns dizem que não teve corrupção, que veja bem, as pessoas que se confundiram, se equivocaram, foram afastadas, mas há uma discussão sobre a responsabilidade do presidente que virou uma queixa que foi para o Ministério Público. Acho que a Polícia Federal também vai investigar. Então, enfim, o presidente da República ele é investigado. Se isso movimenta as pessoas para o impeachment ou não, é esse o debate que a Deutsche Welle quis fazer. E eu coloco o seguinte, né? O impeachment é a exceção, alguém falou isso lá nos comentários, outros dizem que é uma situação extrema, é um processo muito longo e que só é aberto quando você tem 70% a favor da população, da opinião pública. Então, o fiel da balança é o povo. Mas não sei se o povo está por dentro disso, querendo estar por dentro disso, sabe? Falei desse colega que acompanha até a TV Senado, mas o povo não está vendo isso, o povo pula essas notícias, povão, tô falando povão. Então, enfim, chega numa classe média mais letrada, mas o povo brasileiro ele tem outras prioridades, né? Sei lá, ver a Eurocopa, enfim, fugir dos problemas que são muitos, né? Fugir do vírus ou fingir que está fugindo, se aglomerando em botequins, em festas, pagodes, forrós, piseiros, funks e tudo mais, bar de rock, bar de playboy, tá todo mundo lotando tudo aí, principalmente quando toma vacina, o cara acha que virou peito de aço. Isso é um outro papo. E a outra matéria que eu falei são duas, lembra? Eu falei que são duas matérias? Então, a outra tá na Viu Mundo, Vi o Mundo, que é do Jamil Chad, é um cara muito interessante, correspondente internacional da UOL, já foi da TV Record, já foi da TV Globo, né? Um cara com muita experiência internacional. E ele está falando de uma entrevista, né, do Noam Chomsky, que é um linguista extraordinário aí na área dele, na linguística. É um ativista político pelo anarquismo e tal, muita gente critica ele de ser muito esquerdista e tal, né? Enfim, né, existem os direitistas e os esquerdistas, né? Quem é que critica quem, né? Engraçado, mas enfim. No fundo não tem graça nenhuma, a gente tem que ouvir os lados e tentar pegar os dois lados, os três, os quatro, todos os lados que houver a gente tem que ouvir, principalmente você que está aí, você também,
para criar o seu arrazoado, a sua opinião a respeito. E o Chomsky está dizendo que com a derrota do Trump, existe uma internacional reacionária que pega o governo do Brasil, do Egito, colocou Israel junto, todos os países do Golfo, Arábia Saudita, Emirados, Catar, Marrocos, Índia, né? Todo mundo, Colômbia, né? nesse eixo aí do mal que ele está colocando, que seriam governos comprometidos com agendas antiambientais, né, principalmente, e sem nenhuma responsabilidade social com os mais pobres ou com os desfavorecidos e tudo mais, sem essa responsabilidade. Pois bem, então a gente coloca para você essas duas referências, vá lá ver na DW as matérias sobre a questão da corrupção e impeachment, e vai ver essa matéria do Viu Mundo, a entrevista de Noam Chomsky, com C-H-M mudo S-K-Y, tá? Chomsky, digita aí e vai ver. Bom, o que eu coloco sobre isso rapidamente é o seguinte: sim, existe um monte de governos reacionários, esses governos são reacionários. Eles não são conservadores, porque o conservadorismo é um movimento de princípios éticos, então ele não os fere, né? A vida, né? A família são valores reais, não retóricos. Então as pessoas não vão impetrar, não vão apoiar políticas que levem as famílias à morte, como no Brasil 500 mil morreram, né? 500 mil. A questão não é que é uma pandemia que vai morrer, gente, a questão é quantos vão morrer. A espécie humana é diferente do orangotango, do cachorro. A gente conta os que morrem, principalmente pelos que estão em volta da gente. E quem perdeu gente conhecida, 500 mil, é muita gente. Todo mundo tem parentes, tem eleitores, tem opinião pública, pensa nisso. Então não adianta você fingir que não é nada, você que apoia o governo ou as pessoas do governo. Ah, mas ia morrer mesmo, tem que morrer alguém. 500 mil, cara. Nós tivemos um número maior nos Estados Unidos, mas houve uma propaganda semelhante em 2020. Né? Alguém falou assim, mas não tinha vacina em 2020. Tinha sim, estava sendo feita. No Brasil não tinha de jeito nenhum, e quando chegou em janeiro o presidente lamentou. O único presidente que lamentou a chegada de vacina, você pode procurar. Agora estão dizendo que não, que o presidente é a favor da vacina. Ele foi contra até janeiro de 2020. E não é ele, eu coloquei isso como comentário na DW. Todas as pessoas que o apoiaram e apoiam essa política dessa maneira. Mesmo quem não está apoiando o presidente, mas apoia essa política. Tem que sair na rua, tem que se expor, ele vai fazer o quê? Vai morrendo, pega a imunidade aí. É o povão brasileiro, pelo menos metade da população brasileira pensa assim, eu diria que talvez a maioria. Sendo que muitos são contra o presidente. Então não adianta ser contra o presidente a favor do que ele faz. Porque a única coisa que ele faz do discurso dele é apoiar essa conduta, que é assim, uma conduta de risco e que levou a 500 mil de mortos. Disse o prefeito de Porto Alegre, o povo tem que arriscar a vida para salvar a economia. Essa coisa de colocar a economia na frente da vida é que foi desastroso. Né? Porque se você coloca a vida na frente, vai morrer gente, mas não 500 mil assim de uma vez. É muita gente, é uma coisa exagerada pela população brasileira, e eu comparo com países semelhantes, falei dos Estados Unidos, que só parou de morrer em quantidade parecida com o Brasil quando começou a vacinar em massa. Mas se você pega outros países como Nigéria, Bangladesh, Paquistão, que tem população de 200 milhões, as mortes não chegam a isso, estão 10 vezes menores. Mesmo o México, as pessoas não estão morrendo nessa taxa de mortes. A taxa de mortes, a taxa de contágio do Brasil é altíssima comparado com todo mundo. Então esse é o ponto, é como que a gente lidou com a pandemia. A questão não é se existe a pandemia ou não, claro que existe, embora o presidente da República do Brasil e seus adeptos diziam que não existia ainda em março de 2020. Você lembra disso? Engraçado, você lembra? Engraçado a memória curta das pessoas. Então, como eu digo, é uma culpa coletiva de todo mundo que não quis ver, de todo mundo que adotou a conduta de risco, todo mundo que age, mesmo até inconscientemente, dentro da política que se estabeleceu aí, não pelo presidente sozinho, mas por boa parte da sociedade brasileira. Por isso que é complexo o processo de impeachment, porque responsabiliza a pessoa dele. Existe já um processo aí na Procuradoria Geral da República, né? Não sei no que vai dar, porque o engavetador está lá para isso, mas é para a gente pensar nas nossas responsabilidades e como que nós chegamos até aqui. Que sociedade é essa que produz uma situação assim? Não é um cara
não é um monstro, porque é muito fácil demonizar uma pessoa, né, num processo coletivo. Ele tem as culpas que lhe cabem, como chefe da nação, não poderia jamais reproduzir o que reproduziu em termos de discurso, de ideia, como ainda continua, com prática de contra a máscara, etc. Máscara eu falei, você põe no bolso, passa o álcool gel, leva junto nas mãos, não põe a mão na máscara, mantenha a distância que você puder das pessoas, sempre 1,5 metro pelo menos, saia da caverna, deixe o comentário, veja o vídeo da semana passada e os anteriores, monte a sua reflexão, veja as matérias. Estou aguardando você.